Louvamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus por tudo que Ele tem feito por cada um de nós, pela vida, pelos cuidados, por este dia que Ele está nos concedendo, por estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Emílio Wagmacher Neto, é de Sobreiro, Laranja da Terra, Espírito Santo. Maria Cleciaires é de Candiota, no Rio Grande do Sul. Marta Batista Taulo é de Itariri, São Paulo. Manuel Fernandes é de Brockton, aqui em Massachusetts, Estados Unidos. Sinália Nascimento é de Salvador, na Bahia. Melry Rodrigues é de Manaus, Amazonas. Valda Oliveira é de Alexânia, em Goiás. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nos encontramos em Tua presença agradecidos por tudo que tens feito por cada um de nós, pelos cuidados, a proteção, os livramentos. Te agradecemos por este dia, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitarmos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Nós pedimos, Pai, que abençoes todos os que estudam conosco e que têm os seus problemas, as suas necessidades, suas dificuldades, dê vitórias a cada um, conforme a Tua vontade, que sintam a Tua presença, o Teu poder atuando em suas vidas, que não desanimem, que perseverem na fé. Todos aqueles que nos escrevem pedindo orações, que também recebam as Tuas bênçãos, Pai. Enfim, todos os que estão neste momento buscando a Tua presença, que recebam as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Iremos dar sequência à nossa série, o livro dos Salmos, e já estamos agora na última semana do mês de fevereiro. O segundo mês do ano já está indo embora. E assim o tempo vai passando rapidamente. E o que nós tentamos passar para vocês aqui neste momento do canal Hora Tranquila, nas reflexões que nós fazemos, é que nós precisamos buscar ter comunhão com Deus cada dia em nossa vida, cada momento, não deixar de estudar a Bíblia, não deixar de orar, porque o tempo passa muito rápido e quando nós menos esperarmos, nós estaremos contemplando Jesus voltar nas nuvens dos céus. E é importante nós então termos este relacionamento com Deus, estudar a Bíblia cada dia, orar e testemunhar do amor de Deus para com cada um de nós, e assim nós estaremos preparados para encontrar com o Senhor Jesus. Eu sei que todos têm as suas lutas, seus problemas, as suas dificuldades, mas não desanimem, continuem buscando em Deus, só Deus para dar a solução dos problemas que nós enfrentamos. Essa semana, no estudo que nós vamos fazer, no livro dos Salmos, nós vamos falar a respeito de Jesus, quando aquelas pessoas estavam em Jerusalém e Jesus entrou montado num jumentinho, aquela entrada triunfal, vocês se lembram? E então as pessoas gritavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eles saudaram Jesus como rei, né? O rei dos reis. E poucos dias depois, no final da semana, isso foi no domingo, quando foi na sexta-feira, a maioria dessas pessoas que estavam no domingo lá gritando, bendito que vem em nome do Senhor, estava agora entre a multidão gritando, né? Crucifica-o, crucifica-o. Vejam como nós mudamos de repente, não é? De uma situação para outra. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, muito cuidado, porque hoje nós podemos estar firmes na presença do Senhor, mas amanhã nós poderemos estar caídos e longe da presença do Senhor. Mas o apóstolo Paulo diz que aquele que está em pé, veja, não caia. E o justo, ele poderá cair até 7 vezes, mas ele levantará, não permanecerá caído. E Deus está pronto a estender a mão para nos levantar, para nos erguer, para nos perdoar. E quando nós lemos aqui em Salmos 118, nos versos 22 e 23, o salmista escreveu, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos.
Aqui o salmista usa a ilustração, né, da construção de um edifício e uma pedra que foi jogada de lado, eles não queriam usar essa pedra ela foi colocada como a pedra angular, a principal pedra na construção do edifício. E esta pedra aqui simboliza Jesus. As pessoas rejeitaram a Jesus. Jesus, ele veio para o que era seu, veio para o povo judeu, mas os judeus o rejeitaram. Não aqueles que seguiam a Jesus, mas os líderes judaicos, os governadores judeus, eles rejeitaram a Jesus. Os sacerdotes, os fariseus, eles não aceitaram Jesus como Messias. E então, Jesus, ele foi rejeitado, foi humilhado, Jesus foi levado até a cruz, porque eles disseram que Jesus estava blasfemando por dizer que era o Filho de Deus. E Jesus, através dele, a morte que ele morreu na cruz do Calvário, o preço que ele pagou era o preço do meu pecado, do seu pecado, foi para a reconciliação nossa com Deus, porque se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos acesso novamente à vida eterna. Então, a nossa única salvação estava em Jesus e ele foi até a morte de cruz. E então, essas pessoas que rejeitaram a Jesus, agora veem Jesus, ele colocado como a pedra principal, e Jesus está no céu, intercedendo por cada um de nós. E antes dele ir para o céu, ele prometeu: olha, eu vou voltar. E nós estamos aguardando o cumprimento dessa promessa. No livro dos Salmos, nós encontramos aqui vários salmos falando a respeito de Jesus, da divindade dele, falando da filiação de Jesus, que é filho de Deus, falando da obediência de Jesus, também falando do zelo que Jesus tinha pelo templo e também a identidade de Jesus como o bom pastor. Jesus, aqui nos Salmos, é apresentado a traição que ele iria sofrer, o sofrimento dele. Então tudo isso nós temos aqui no livro dos Salmos, que nós estamos estudando nesta série. Quando nós lemos no Salmo 23, que é o salmo conhecido, né, da maioria dos cristãos e que todas as crianças gostam de decorar, não é verdade? Nós também gostamos de decorar quando éramos crianças e logo aprendemos, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É maravilhoso, não é? Sabermos que nós temos um pastor que cuida de nós, o pastor divino, o pastor Jesus. E vejam que os filhos de Deus são comparados como ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas, elas são totalmente dependentes de alguém para conduzi-las, para cuidar. Elas não sabem se virar sozinhas. O pastor tem que levar para campos verdejantes, tem que levar para águas tranquilas. O pastor tem que proteger as ovelhas dos animais ferozes. Enfim, o pastor está sempre defendendo as suas ovelhas, protegendo as ovelhas, porque se uma se desvia, se perde, ela não sabe voltar. E Jesus, então, o bom pastor, ele vai atrás dessa ovelha e tenta trazê-la de volta e traz de volta. E quando Jesus, o bom pastor, encontra essa ovelha perdida, caída no lamaçal do pecado, no meio de espinhos, ele não a critica, ele não bate na ovelha, ele não agride a ovelha porque ela fugiu, se desviou, não, ele trata com amor, com carinho, ele pega aquela ovelha com todo cuidado no seu colo e traz de volta para o redil. É isso que Jesus faz conosco. Jesus, irmãos, de maneira alguma, ele joga na nossa cara: agora você me procura, né? Quando estava tudo bem, você não me procurava, você não queria me ouvir. Agora que você está nessa situação, você está me procurando. Jesus não faz isso. Jesus, ele nos toma nos seus braços, ele nos trata com carinho, como se nós não tivéssemos feito nada de errado. E nós precisamos, irmãos, buscar a presença desse pastor, desse cuidado em nossa vida cada dia. Sabemos que Jesus, ele tem o maior interesse em fazer o melhor por cada um de nós. Satanás não, Satanás ele quer nos destruir, ele quer nos matar, mas Jesus ele quer nos salvar. Ele quer que nós estejamos com ele no seu redil, ali junto com as demais ovelhas. E infelizmente muitos têm rejeitado. Quando nós lemos aqui no Salmo 28 e no verso 9, o salmista diz: salva o teu povo, abençoa os que pertencem a ti, conduze-os como pastor e leva-os em teus braços para sempre. Vejam, o salmista Davi,
Salva o teu povo, abençoa os que pertencem a ti, conduze-os como pastor, com todo cuidado, levando para os melhores lugares, melhores pastos, para águas tranquilas. No Salmos 80, no verso 1, aqui diz, a palavra de Deus é um salmo de Asaf: ouve, ó Senhor, ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta teu resplendor. Mais uma vez aqui, o salmista, no caso Asaf, dizendo que o pastor de Israel, para conduzir os descendentes de José como um rebanho. Eles sabiam muito bem como era um pastor cuidando de ovelhas, porque a atividade dos judeus era uma atividade agrícola e também pastoril. Eles tinham rebanhos e eles cuidavam das ovelhas. E eles sabiam o que era cuidar das ovelhas. Quando nós lemos aqui no Salmo 78, no versos 52 e 53, nos diz assim: mas conduziu seu povo como um rebanho de ovelhas e os guiou em segurança pelo deserto. Manteve-os a salvo e não tiveram medo. O mar cobriu seus inimigos. Então, o pastor conduziu seu povo como um rebanho de ovelhas. Vejam o cuidado que Deus tem para com o seu povo. No Salmo 79 e no verso 13, nos diz assim a palavra de Deus: então nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças e louvaremos tua grandeza por todas as gerações. E os próprios salmistas, as pessoas daquela época, elas eram conscientes de que elas eram como um rebanho, as ovelhas cuidadas pelo pastor. E hoje ainda também nós chamamos os nossos irmãos na igreja, na congregação, como ovelhas do pasto do Senhor. No Salmo 100 e no verso 3, aqui nós temos o salmista, ele está dizendo, Salmo 100, verso 3, reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos, somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Então, mais uma vez aqui, confirmando que somos como ovelhas do Senhor Jesus, o nosso sumo pastor. E quando lemos no Novo Testamento, em João capítulo 10, a partir do verso 11, Jesus ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Então Jesus claramente dizendo aqui que ele é o bom pastor. E segundo diz aqui essa versão que eu estou lendo, que é a nova versão transformadora, diz que o empregado ele está trabalhando apenas por dinheiro. Quando vem um lobo, quando vem um animal feroz, ele foge. Ele não vai colocar a sua vida em risco. Já o pastor não. O pastor ele dá a vida pelas ovelhas. É o que Jesus fez. Ele morreu por nós. E que nós possamos aceitar este amor de Deus em nossa vida e ter a certeza de que estamos sendo conduzidos por esse pastor, Jesus, no caminho que nos conduz para a vida eterna. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para darmos sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos, desde o nascer do sol até o entardecer, louve o nome do Senhor. Salmo 113, verso 3. Que Deus nos abençoe.